Pronto. Agora sim. Todos me escutam bem ou tem alguma zoada incomodando? Tá tranquilo, professor. Então, vamos iniciar. Hoje a gente tem o primeiro dia da. Obrigada, Flavinha. Obrigada, Vitor. A gente tem o nosso primeiro dia de apresentação, ou seja, a nossa primeira avaliação. Segunda, né? O quiz foi a nossa primeira avaliação. Vamos seguir. De acordo com o sorteio dado, a primeira dupla a se apresentar é a dupla 7, que é Vitor e Mariana. Eu estava conversando com o Vitinho hoje mais cedo, e ele me mandou um vídeo, e ele pediu para que passasse o vídeo dele por último. Por quê? Por conta do tempo. Eles estão muito preocupados com o tempo. Então, eu queria perguntar às outras três duplas se alguém se opõe à dupla 7 ser a última a se apresentar no dia de hoje. A segunda é eu e Flávio, não é isso? A segunda é dupla 2, que é Vitor, Matheus e Flávio, exato. Por mim, tranquilo. Ah, então bora, Flávio. Então, fiquem à vontade, o espaço é todo de vocês. Tá aparecendo? Professora, o áudio da senhora tá desligado. Chegou, agora sim, por favor. Tá aparecendo na tela aí que eu... Sim, Tá, pode apresentar. professora, a senhora quer que eu ligue a câmera? Agora não, Flavinho, pode deixar só na hora da arguição mesmo. Obrigado. Tá certo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tá, eu escuto bem. Boa noite, pessoal. boa noite. Vitor e eu vamos apresentar a nossa atividade prática envolvendo medição de resistência elétrica. Aqui a gente dá Bom, uma breve introdução sobre resistência elétrica uhum, e também sobre associação de resistores, mas devido ao tempo a gente prefere dar uma passada logo por isso e passar logo para a parte da atividade. Então, nos nossos objetivos, aplicação da prática de conhecimento teórico da disciplina de circuitos elétricos 1, aprender a usar a plataforma de simulação Tinkercad. Bom, o objetivo da atividade era calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B no circuito pré-determinado e medir a resistência equivalente, tanto teoricamente quanto no simulador, e comparar os valores calculados com o encontrado. Os materiais utilizados, claro, no simulador, foram a placa de ensaio, o multímetro, resistores e o potenciômetro de 1K na segunda parte da atividade. Pode apresentar, bom, Flávio. pessoal, na metodologia, nossa atividade foi dividida em duas etapas. A primeira etapa consistia em descobrir o valor de cada resistor de um determinado circuito por meio da leitura e interpretação da faixa de cores. Depois, nós calculamos o valor teórico, a resistência equivalente entre esses pontos A e B do circuito, e simulamos este mesmo circuito na plataforma Tinkercad, para aferir a resistência equivalente também entre os pontos A e B. Nós comparamos esses dois valores obtidos e calculamos o erro percentual associado entre esses resultados, o valor teórico e o valor medido. A segunda etapa, novamente, nós descobrimos o valor de cada resistor do circuito através da leitura e a interpretação da faixa de cores. Calculamos o valor teórico da resistência equivalente entre os pontos A e B para três valores diferentes do resistor variável. Ou seja, nós tínhamos o potenciômetro, o resistor variável, e escolhemos três valores distintos para fazer o cálculo dessa resistência equivalente. Fizemos essa mesma simulação com esses mesmos valores na plataforma Tinkercad para obter o valor da resistência equivalente e comparamos os resultados. Bem, aqui
a figura do circuito da etapa 1, onde há 7 resistores fixos, cujas cores estão nesta tabela. Por exemplo, no resistor 1, temos as cores azul, cinza, vermelho e dourado. A cor azul representa o número 6. A cor cinza representa o número 8. A cor vermelha representa a multiplicação, ou seja, 68 vezes 100, por isso aqueles 2 zeros ali. E a cor dourada representa a tolerância no valor do resistor, de mais ou menos 5%, ou seja, o valor real desse resistor encontra-se numa faixa de tolerância, digamos assim, de 5%, para mais ou para menos. Primeiramente, nós fizemos o cálculo da resistência equivalente teórica. Nós pegamos essas imagens, fizemos essa simulação no Tinkercad para facilitar o entendimento de vocês no passo a passo de como solucionamos esse circuito. Acompanhe. Nós temos aqui, pode retornar. Nós temos 2 resistores de 2,2 kΩ. Eles estão em série, portanto, nós fizemos a soma, que deu esse resistor de 4,4 kΩ. Podemos perceber que esse resistor de 4,4 kΩ está em paralelo com o resistor de 1 kΩ. Tirando o paralelo entre esses dois resistores, pode passar, nós chegamos no valor de 0,814 kΩ. Esse resistor está em série com o resistor de 4,7 kΩ, ali no canto da figura 9. Como eles estão em série, nós somamos esses dois valores e chegamos a 5,514 kΩ. Esse resistor está em paralelo com o resistor de 5,3 kΩ. Tirando o paralelo entre esses dois resistores, nós chegamos ao valor de 2,7 kΩ, que por sua vez está em paralelo com o resistor de 1 kΩ. Tirando essa resistência equivalente entre esses dois resistores, chegamos ao valor de 0,729 kΩ. Por fim, está em série com o valor de 6,8 kΩ. Somando os dois resistores, chegamos no valor de 7,529 kΩ. Aqui temos o circuito simulado no Tinkercad e temos ele aberto aqui também, professor. Mostro ele? Não precisa não, pode continuar na apresentação. Como vimos, o valor da resistência equivalente na plataforma do Tinkercad deu 7,49. Nós calculamos o erro percentual dessa medição. Primeiro, calculamos o erro relativo, que é o valor medido menos o valor teórico, dividido pelo valor teórico, ou seja, 7,49, que for o valor medido, menos 7,529, dividido pelo 7,529, que é o valor teórico. Chegamos no erro relativo de menos 0,005, aproximadamente, e para achar o erro percentual, multiplicamos o valor por 100. Deu aproximadamente menos 0,5%. Bom, então nós vimos que há uma diferença de mais ou menos 0,5% no cálculo do valor teórico com o valor medido. Toda medição realizada ela está sujeita a um valor de incerteza. Pesquisando, nós verificamos que a precisão típica de um multímetro digital está entre mais ou menos 0,7 e mais ou menos 0,1 da leitura fornecida no display. Bom, na segunda etapa da atividade, nos foi dado da mesma forma um circuito, e, diferente do primeiro, ele tinha um potenciômetro de 1K, que a gente ia fazer a variação dele para encontrar 3 valores diferentes, teoricamente, e fazer o cálculo, e, da mesma forma, ia simular ele e achar os valores medidos. Aqui é o circuito simulado da segunda atividade e os componentes dele. Um resistor de 4.700 kΩ, um de 100, potenciômetro de 1K e o multímetro. Bom,
Para o valor de 1K, encontramos que, se a gente fazer o paralelo entre ele e o resistor de 4.700, a gente vê que a diferença, como é um valor muito grande, acaba que a resistência equivalente entre eles fica próxima de 1, fica cerca de 0,999, que a gente arredondou para 1. Mais o resistor de 100K que fica em série com ele, encontramos o valor de 101 kΩ. Faltou um aí. Para o outro valor escolhido foi o de 0,5, que da mesma forma, o outro ele acaba tendo o próprio valor, somado com o que está em série de 100K, fica 100,5 kΩ, e para o de 0, claro, o potenciômetro ele vai funcionar como curto, já que o ponteiro vai estar diretamente ligado ao seu terminal direito, que no caso era o terminal definido na atividade. E o que sobra é apenas o resistor de 100K. Vamos aqui também, eu deixei o simulador ligado aqui, para a gente poder ver melhor os valores. No caso aqui, eu deixei outro aqui ligado no segundo terminal, para mostrar realmente a variação do potenciômetro. Como ele está ligado no terminal esquerdo, esse multímetro aqui, ele é apenas a diferença entre o valor que a gente quer e o que sobra. No caso aqui, ele está no valor completo de 1K. Podemos ver aqui, o multímetro está dando resistência equivalente de 101. Quando a gente coloca ele aqui no meio em 500 ohms, que era o que a gente definiu, ele continua em 101, porém o valor real que ele devia ser seria próximo ali de 100,5 kΩ. E para o valor de 0, como eu falei, o terminal do meio ele vai estar diretamente ligado ao terminal 2, o que vai formar um curto, que a corrente vai entrar pelo terminal do ponteiro e vai diretamente ao terminal 2, que no caso é o conectado no resistor de 100K. Deixa eu apresentar de novo. Pronto. Aqui são os três valores que a gente encontrou. 101, 101 e 100. Na segunda parte da atividade, descobriu-se os valores, no caso dos resistores, a partir de suas cores de referência, e calculamos o valor teórico da resistência equivalente para os três valores escolhidos, que no caso foram 1, 0,5 e 0. Em seguida, obteve os valores da resistência equivalente no simulador, a partir do circuito que foi solicitado. E com esses três valores definidos, a gente comparou os valores, que é o teórico e o medido. Para o valor de 1K, o valor deu exato, que foi o valor obtido de 101, assim como o valor teórico. Para o valor de 0, assim como eu falei, o potenciômetro ele vai funcionar como um curto, ele vai estar diretamente ligado os dois terminais, o que vai matar, no caso, o resistor de 4.700 ohms, e vai obter o valor de 100K, ok também. E para o valor de 105, o simulador forneceu um valor arredondado, creio. A gente definiu que o software, ele pode ter dado um valor arredondado, já que quando a gente diminuía um pouco, depois de 0,5, entre 0,4, ele já arredondava para 100K. E a resistência equivalente mostrada de 101. Verificou a existência de uma elevada ordem de grandeza nos valores de resistência equivalentes na etapa 2. Diante disso, o multímetro ele não deu valores exatos. Isso a gente também testou valores menores, sem ser o CAC, né, no caso o multiplicador por 1000. E para valores menores ele deu valores com casas decimais. Apenas para esses valores multiplicadores por 1000 que ele realmente não deu o valor exato. Na aferição da resistência equivalente potenciômetro ajustado manualmente para o meio, 0,5, ou também a gente fez colocando o valor de 500 ohms, também deu o mesmo valor. O multímetro arredondou o valor para 101, assim como foi dito. Assim, a limitação do simulador mostrou uma limitação do simulador em fornecer a resistência exata em decorrência do alto valor medido. Aqui o erro relativo, como a gente, nos valores de 1 e de 0, ele deu o valor exato, a gente não fez o erro relativo. Mas para o valor de 0,5 kΩ, o valor relativo que foi dado foi esse, próximo de 5, que é exatamente o valor do próprio resistor.
Claro, sem o multiplicador por 1000. E aqui nossas referências. Flavinho, por favor, sua câmera. Muitíssimo obrigado, primeiro pela seriedade da apresentação, pelo cuidado. Agora, Vitor, eu vou pedir para você deixar a apresentação no slide da conclusão da parte do Flavinho, por favor. Deixa eu apresentar de novo. Vitinho, você responde, tá? A minha pergunta é, na verdade é uma discussão, vocês trouxeram, enriquecendo, muito obrigada pela informação, que a precisão típica do multímetro está entre 0,7 e 0,1, e a de vocês está ali entre 0,51. O que você acredita que deu esse erro? E trazendo uma simulação, como você enxerga esse erro? Assim, eu também tentei fazer, eu também fiz o circuito, que Eu ia Flávio perguntar isso agora, obrigado. Vocês trabalharam independentes, o que é completamente coerente em período de pandemia, ou vocês trocaram, cada um fez, tipo, você fez a 1 e a 2, o Flavinho também, ou vocês Não, trabalharam independentes? nós dois fizemos juntos, só que cada um focou em explicar melhor uma parte. Aí a gente acabou decidindo, o Fábio ficou com a primeira, eu fiquei com a segunda. Mas ambos fizemos o circuito. Porém, assim, o simulador lá, eu não gostei muito, pelo menos, porque ele ficava dando valor variável. Eu fiz o mesmo circuito, eu achei o valor exato de 7,53 da primeira vez que eu fiz, só que aí eu fui tentar de novo, aí já estava dando outro valor, e sendo que eu fiz da mesma forma que ele, que Flávio, eu achei outro valor que foi de 6,48. Aí, assim, eu não sei quanto à precisão do simulador e também quanto a, como é que eu posso dizer, se ele leva mais algo em consideração, ou se é apenas a gente mesmo que não sabe usar ao certo simulador, porque eu fiz, eu não sei se eu tenho um salvo ainda. Bom, mas Não, acho que precisa não, eu acredito. Pode levar fé que eu acredito. depois esse circuito aqui que o Flávio fez, eu fiz ele do mesmo jeito e também deu, só que deu valor de 6,48, sendo que na primeira vez que eu fiz, que foi no caso esse circuito aqui, sem a protoboard, eu consegui o valor exato de 7,43. Então, assim, eu realmente não sei quanto à precisão do simulador e as conexões que ele considera. Com relação, no caso, ao protoboard. Com o fiozinho eu consegui fazer certinho. Que foi até esse circuito aqui. Estranho isso. Um slide anterior, slide 8. Você apresenta uma tabela e aí tem o código de cores. Vocês usaram algum programa para trazer esse código de cores? Ou vocês desenharam na unha? Essa cada bolinha e cada figurinha, cada cor. Essas Não, bolinhas, professora, fui eu que coloquei no slide como ferramentas mesmo do próprio PowerPoint. Procurando ali, eu queria representar as cores, porque se eu escrevesse o nome azul, cinza, vermelho, dourado, a tabela ia ficar um pouco distorcida, e, enfim, eu achei melhor fazer essa representação. Mas, desculpa, Flávio, eu acho que falhou aqui em casa. Você usou algum aplicativo ou não? Você fez na unha? Eu fiz tipo, cada bolinha e a churu. Isso, eu fiz a bolinha no próprio PowerPoint, e depois eu só fiz mudar as cores. Eu pensei em escrever o nome delas, azul, cinza, vermelho, dourado, mas ia distorcer um pouco a tabela, aí eu preferi botar essa representação. Não, o que ficou até mais didático. Obrigada por isso. Tem agora, Vitinho, para finalizar. Tem, mas não sei, ficou visualmente melhor do que realmente escrever as cores. Por fim, a última conclusão de vocês. O slide da... Não, o slide da conclusão da parte 2.
E aí foi onde gerou grandes discussões da aula de ontem, que vocês estavam mexendo, não mexendo. Flavinho, você disse que também fez essa parte. E como foram os resultados para você na questão do arredondamento? O Vitor já compartilhou que quando ele fez a parte 1, ele teve uma grande dificuldade quanto aos valores tidos com o simulador. Já você, Flavinho, quando fez essa parte 2, qual foi o resultado que você encontrou? Quais foram as dificuldades e facilidades, vamos dizer assim? Professora, eu tentei fazer este circuito na plataforma Tinkercad e os valores que eu obtive giravam em torno de 4.700 quiloohms. Deu diferente, mas aí eu descobri que foi porque eu arranjei o circuito de forma diferente. Mas antes disso, antes de chegar a esse valor, eu tentei representar o circuito na plataforma, mas o potenciômetro, digamos que ele não funcionava, digamos assim. Eu girava o botão, mas não havia nenhuma variação no valor da resistência indicada pelo multímetro. Então, eu e Vitor conversamos, trocamos ideias e eu consegui compreender como chegar na questão do circuito do potenciômetro, como arranjar o circuito ali na plataforma para variar entre o 100 e o 101. Então, você conseguiu corrigir, conseguiu obter valores próximos ao calculado. Sim, eu descobri que aquele meu valor que eu cheguei de 4.700 quilômetros tinha acontecido porque na figura do circuito, no roteiro da prática, eu troquei a posição, digamos assim, do resistor. Por exemplo, o resistor R eu coloquei no R2 e vice-versa. Por isso que Tá. deu essa diferença no resultado final. Entendi. Gente, e agora para finalizar, vocês podem escolher quem responde. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram, apesar de ser uma prática muito simples? Eu posso A maior responder. Fale. Fique à vontade. A maior dificuldade que eu encontrei foi representar o circuito na plataforma do Tinkercad. Foi a primeira vez que eu tive contato e demorei um pouco para conseguir, digamos, pegar o jeito da plataforma. Mas depois com o passar dos dias, eu fui entendendo e conseguindo simular os circuitos da forma como a gente queria. A questão do Flavinho, você já cálculo teórico trabalhou foi... Por favor, pode terminar, desculpa a minha insensibilidade. A parte do cálculo teórico da resistência equivalente foi tranquila. Para mim, a grande dificuldade foi na plataforma do Tinkercad, que aos poucos eu fui conseguindo dar conta. Você já tinha trabalhado com mente ou esses são seus primeiros contatos? Desculpa, professor, não escutei. Você já tinha trabalhado na prática? Não sei sua experiência anterior, né? Não sei o que é que você carrega de conhecimento. Então, perdoe a minha pergunta. Você já trabalhou com protoboard anteriormente? Não. Não, foi a primeira vez. Tá. Depois me lembra de te mostrar uma foto por trás do protoboard. E aí eu tirei de uma que a gente tem no laboratório, e o Fernando abriu a parte de trás. Então, você consegue ver a questão de como é curto-circuitado. E desculpa a minha, mais uma vez, falta de sensibilidade de não ter te apresentado antes. Eu tenho uma apresentação que eu faço para o técnico explicando como é uma placa de protoboard por trás. Me manda no WhatsApp depois para eu te mandar esse PowerPoint, nem que seja em modelo PDF, porque eu acho interessante para quem está, né, os primeiros contatos, entender como ele é curto-circuitado. Então, entender que, desculpa a palavra informal, mas que cada buraquinho desse, quando ligado na mesma linha, na verdade, atrás é só uma placa de cobre, trazendo o curto entre eles. Então, se eu esquecer, você me manda uma mensagem, Marlon, me manda o seu material de protoboard, que aí eu vou te mandar nem que seja uma imagem, para você, que eu acho que vai facilitar a sua vida. E, mais uma vez, perdoe a minha falta de sensibilidade de não ter explicado antes. Obrigado, professor. Obrigado. Mando no grupo, sim, é só me lembrar, tá? E para você, Vitinho, qual foi a sua dificuldade? Pelo jeito, você já tinha já tinha contato, já tinha praticado antes, tive contato real com uma placa, não?
Eu já cheguei a ver e tal, e também pesquisar sobre, mas nunca cheguei a realmente pegar uma e montar resistor e tudo. Já usei multímetro para outras coisas, em eletrônica também, Sim. mas não em protoboard. Aí eu também tive essa dificuldade no começo de entender para montar o resistor, mas depois peguei o jeito e achei simples, assim, mais fácil, mais prático de mexer. Mas no geral, foi só esse mesmo problema. É o primeiro contato, né? Por isso que eu trouxe uma prática simples, assim, até justificando um pouquinho. Não tinha por que eu trazer uma prática inicial com contato com o simulador um tanto mais complexa. Então, me perdoe também pela prática ter sido simples, tá? Gente, obrigada. Vamos para a segunda dupla. Obrigada mesmo pela apresentação e pela seriedade, tá? Segunda Obrigado. dupla, seguindo a sequência. É, seria a dupla 3 formada por Vivaldo e Ali. Eles me mandaram o vídeo. Então, deixa eu só abrir aqui. Colocar a caixa amplificadora para vocês ouvirem, porque senão vocês não conseguem. Só um minutinho. Todos conseguem ver minha tela? Obrigada, Vitinho, que você está com o vídeo, eu consigo ver. Bom, vou soltar. E aí, Vitinho, me diz assim, se você tiver, faz assim ao menos, me diz, é ótimo. Se você conseguir ouvir, tá? Porque que você está com o vídeo, eu consigo te ver. Bom, primeiramente, boa noite. Vamos apresentar a prática 1 da disciplina de medidas elétricas e magnéticas. A prática 1 consiste em duas partes. A primeira parte consiste em montar o circuito da figura 1 e comparar a resistência equivalente medida com a resistência equivalente calculada. Na prática 1, utilizou-se esses resistores com os valores encontrados a partir das cores definidas. Aqui estão os resistores representados com suas respectivas cores e valores. R1, 4.700 kΩ, R2, 1 kΩ, R3, 5.300 ohms, R4, 2.200 ohms, R5, 1 kΩ, R6, 2.200 ohms e R7, 6.800 ohms. Aqui está o valor calculado para a resistência equivalente, onde foi calculado da seguinte forma. Como vocês podem ver na figura 1, R4 está em série com R6 e o resultado eu chamei de uma resistência equivalente 2. R2 em paralelo com R3 eu chamei de uma resistência equivalente 1. R5 em paralelo com a resistência equivalente 2 do resultado acima eu chamei de resistência equivalente 3. A resistência equivalente 3 em série com o resistor 7 eu chamei de resistência equivalente 4. A resistência equivalente 1 em paralelo com a resistência equivalente 4 eu chamei de uma resistência equivalente 5. E por fim, a resistência equivalente 5 em série com o resistor 1 eu chamei da resistência equivalente total, que é o que a gente quer. Que a resistência equivalente total foi igual a 4,700757 megaohm. Aqui está o valor medido no simulador Tinkercad, no qual foi medido o valor da resistência equivalente, sendo como 4,71 megaohms. Como vocês podem ver, o valor calculado tem mais casas decimais após a vírgula. Para calcular o erro percentual, primeiro deve-se calcular o erro relativo, onde o cálculo é feito com a subtração do valor medido e do valor calculado, e, enfim, dividido pelo valor calculado. Calculando o erro percentual, encontramos o valor de 0,001966, que encontra-se dentro da faixa de tolerância. Boa noite, meu nome é Oswaldo Oliveira e eu vou dar prosseguimento à apresentação da segunda parte da prática 1. Nela, ela pede para a gente montar um circuito conforme a figura abaixo e medir a resistência equivalente entre os pontos A e B para 3 valores do resistor variável.
variável, ou seja, 3 porcentagens do resistor. Considerando que o potenciômetro tem que ter resistência de 1K, 1 kΩ, né? O segundo resistor tem que ter as faixas verde, preto e laranja, com tolerância dourada, né? E o R3 com as faixas marrom, preto e amarelo, dourado. Aqui a gente tem o potenciômetro de 1K, né? Ele é bem comum, mais simples talvez. E aqui a gente tem a tabela com os códigos das cores. O resistor R2 tem que ser verde, preto, laranja e a tolerância dourada, 5%, mais ou menos 5%. E o resistor R3 tem que ser marrom, 1, preto 0, amarelo, que é 10 vezes 10K, 1, e dourado, igual ao resistor anterior. Então a gente tem que o resistor R2 tem que ser 50 kΩ e o resistor R3 tem que ser de 100 kΩ, porque o multiplicador é 10K. 10K. Vamos para a simulação. Aqui, usando a plataforma Tinkercad, a gente montou o circuito, né? Partindo do terminal negativo, o resistor R3, depois em paralelo o potenciômetro e o resistor R2. E chegamos ao terminal positivo, né? Então, aqui com o potenciômetro curto-circuitado, o ohmímetro, que é essa ferramenta de resistência, só vai medir a resistência, vai medir uma resistência equivalente que vai igual à resistência do resistor R3, que é 100 kΩ. Só para explanar aqui, o potenciômetro de 1K e o resistor R2 de 50K. Voltando. Se a gente aumentar a porcentagem do potenciômetro, o medidor não se altera, mais ou menos a 50%, a gente percebe que ele já parte para o valor 101 kΩ, mas na verdade é um pouco antes, em 49 alguma coisa por cento. Se a gente continuar a ter 100%, o ohmímetro continua marcando a 101 kΩ, mas a gente vai ver que a resistência máxima equivalente desse sistema não é 101 kΩ, há um erro até no final, porque o resistor de 1 kΩ está em paralelo ainda com o de 50K, então não vai adicionar, essa parte em paralelo vai adicionar menos de 1 kΩ à resistência equivalente. Vamos lá. Como eu já explanei mais cedo, há pouco na simulação, o potenciômetro R1 está em paralelo com o resistor 2. Então, a gente tem que fazer o produto dividido pela soma e adicionar o resistor R3, porque ele está em série com esse conjunto em paralelo. Então, substituindo, a gente vai ter que a resistência equivalente é igual a 100 kΩ mais 1x, esse x se refere à porcentagem do resistor, do potenciômetro, quanto que está sendo aplicado, de 0 a 100%, vezes 50 kΩ, dividido por 1x mais 50 kΩ. Esse 1 também é em kΩ, tá ok? Então fica 100 mais x vezes 50x dividido por 1 mais x, 50 mais x. Então, a gente percebe aqui que o valor não chega, ele chega bem próximo a 100 kΩ, 101 kΩ, mas na verdade ele chega somente a 100,98 kΩ. Aqui no gráfico a gente percebe melhor, né? Mas já quando que o potenciômetro está curto-circuitado, a resistência equivalente teórica, ou real, vamos dizer assim, é de fato 100 kΩ. Já o erro percentual vai ser o valor da medida dividido pela resistência equivalente. Como os valores da medida são, formaria um degrau escada aqui, um gráfico com um degrau, eu optei por fazer no GeoGebra porque ficaria mais interessante a gente perceber, né? Porque ele fica em 100, depois ele sobe e vai para 100. Se a gente dividir pela resistência equivalente que sobe continuamente,
a gente percebe que no início a resistência equivalente é uma perda que chega a menos 49, a menos 0,49%, quando que de fato chega em chega em 50,5%. Na realidade, desculpa, eu falei que mudava um pouco antes de 50%, na realidade muda um pouco depois de 50% de aplicação do potenciômetro. Então, quando o potenciômetro chegar a 50,5%, o erro muda, porque na realidade ele está majorando, e aí começa a diminuir até chegar próximo de zero novamente, mas não chega exatamente porque, novamente, a medida, a resistência equivalente real não chega a 101 kΩ no ponto máximo, apesar da medida dar 101 kΩ. Então, só para cumprir com o requisito inicial do problema, que pede a resistência equivalente em três valores da resistência variável. Eu selecionei 3 valores aleatoriamente, bem inconvenientes, mas eu escolhi a 0 kΩ, a 0% da aplicação do resistor, que a gente vai ter 100 kΩ, porque isso aqui, 0 vai ficar 0 dividido por 1, mais 0 dividido por 50, vai dar 0, então 50 kΩ. A 50%, que vai dar 100,49%, ou 100,49 kΩ, e a 100%, que vai dar o nosso máximo de 100,98 kΩ. Só paradinho. Só para confirmar, o vídeo chegou ao fim, tá? Vivaldo e Ali, por favor, poderiam abrir a câmera? Quando tiver, Ali. Prazer, Vivaldo. Para mim, não ficou claro algumas partes. Tá? E aí, talvez seja a forma que talvez foi apresentada, não que necessariamente esteja errada. Nessa parte 2, deixa eu até compartilhar a tela mais uma vez, perdão. Nessa parte 2, vocês... Primeiro eu queria fazer alguns comentários dos slides, mas não me leve a mal, é apenas que alguém tem que falar isso para vocês antes de vocês fazerem a apresentação no TCC de vocês. E aí eu deixo também de dicas para do Vitor com o Flavinho. Sempre ponham o número do slide para participar de alguma avaliação, porque o avaliador pode falar, volta ao slide de número X. Então, é interessante que venha ou aqui embaixo, no rodapé, ou aqui em cima, o número do slide. Mas isso apenas quando vocês forem passar para um processo seletivo. Ou, perdão, para alguma avaliação. Se vocês forem passar, por exemplo, se algum de vocês seguirem carreira docente, ou vocês forem fazer uma apresentação para a equipe de vocês, sendo engenheiros, não é necessário tanta rigidez. Esse processo avaliativo é interessante. Tá? O que eu queria comentar desse slide também é que vocês estão fazendo uma apresentação em português. Então, é interessante que você traduza toda a tabela. Então, não utilizar black, brown, red, orange, mas sim as cores em português. Tá? Isso pensando no processo também de avaliação. Mas eu queria entender, na verdade, a parte mais ao final, primeiro, Yali, como essa fórmula poderia ser melhorada? Não está errado, mas falta um detalhe nessa fórmula. Como ela poderia ser melhorada, dada a apresentação que o Vivaldo fez? Poderia ter sido colocado parênteses na fórmula. E não só ou ter colocado, tipo, ter colocado mais escrito, porque tá, tipo, muitas letras, tipo, sem dizer, tipo, qual é os valores. Quem é X nessa fórmula? Oi? Quem é o X? Quem é X?
É a Porque ele tem multiplicação. X. Não, não. Esse eu tenho um X. Eu sei, Vivaldo, só um minutinho. Tem assim, 100 mais um X vezes 50. Ele falou na apresentação dele, quem é o X? Intervindo, vocês fizeram o trabalho de forma independente, correto? Foi. O Vivaldo fez Uhum. único e exclusivamente o 2 e você fez único e exclusivamente o 1. O trabalho era em duplo, então as perguntas podem ser trocadas. Vivaldo, você citou que o X seria o percentual do potenciômetro, tá? E aí vem a minha pergunta, e agora, por favor, você pode responder. Não seria o percentual do valor máximo do potenciômetro? Não está faltando ali um fator multiplicativo de, pelo menos no vídeo traz que X seria o percentual do potenciômetro. Como você bem citou, se fosse na metade, seria 50%. Não seria 50% do valor máximo dele, e aí sim você multiplicar, uma vez que 50 é em ohms. Se você não me entendeu, eu posso repetir. Se for complexa, eu te peço desculpas e posso repetir. Não, entendi, mas não seria a mesma coisa do que eu falar que é... Eu entendi a pergunta, mas para mim ainda continuaria sendo a mesma coisa. Não sei se eu estou errado. Mas, tipo, em uma escala, já que ele eu posso ter entendido errado. Não, eu entendi a pergunta e já falou tá correto. Mas, tipo, se eu tenho um potenciômetro, ele é graduado ali, eu não poderia dizer que 50% da aplicação do potenciômetro o que eu quis dizer é exatamente o que a senhora falou. É 50% da resistência máxima. Do valor total. É só para você ter esses cuidados na hora da apresentação. O que você falou deu a inferir isso que eu falei. Só que a fórmula ali, como eu perguntei a Ali, quem é X? Na sua apresentação você fala que X é o percentual, então teria um percentual multiplicado pelo 50, e se eu for levar isso na fórmula, realmente não daria o valor correto. Você deu a inferir o que eu falei, mas escreveu de uma forma que faltou um pouquinho. Então, a minha sugestão de melhoria aqui seria X, sim, pode ser o seu percentual do potenciômetro, está corretíssimo, mas aqui teria que ter um fator multiplicativo do valor máximo do seu potenciômetro, tá? E agora, eu queria, me perdoe, eu acredito que tenha sido um erro meu. Por favor, Iberaldo. Desculpa, mas lá tem um 1K multiplicando X. Então, desculpa, acho que eu não vi. Foi porque ficou por algum motivo cinza, eu não entendi. Eu tentei mudar, mas... Tá. Não, tudo bem. Eu achei que esse 1 não fosse o valor máximo do potenciômetro. Tá correto. Perdoe a minha falta de sensibilidade mais uma vez. Agora, assim, eu confesso que eu juro que eu me concentrei muito para entender essa parte no vídeo. E eu não entendi esse gráfico. Vivaldo, me perdoe. Mas, mais uma vez, e a Alice, você conseguiu entender? Também não? Não. Vivaldo, por favor, você poderia explanar, desculpa, não é que você explicou mal, eu acho que eu que não consegui entender um pouquinho, então se você pudesse repetir, eu ia agradecer um tanto. Esse trecho realmente não ficou claro. É porque entre 0 e 50,05% da aplicação máxima da resistência máxima do potenciômetro, você vai ter que a resistência do conjunto na medida do ohmímetro, 100 kΩ. A partir desse valor, você vai ter 101 kΩ de medida no ohmímetro. Então, se você fazer essa função degrau dividido por 2, né, porque mais ou menos, na verdade não é uma função degrau dividido por 2, é uma função degrau mais os 100 kΩ, você vai ter o gráfico, e aí eu dividi pela resistência equivalente teórica, que foi a calculada, que é o gráfico anterior. Então, no início, como que o valor da medida é exatamente o valor teórico, o erro em porcentagem dá 0. Só que como a resistência equivalente vai aumentando, que é o denominador, o numerador é menor, então você tem um erro
negativo. A partir dessa porcentagem de 50,5%, a medida sobe para 101 quilômetros, só que a resistência equivalente ainda não é esse valor, então você tem um erro positivo, já que a medida é maior. E ele vai reduzindo até o ponto B, que é o valor máximo, que é o erro mínimo. Entendi, sim. Só fazendo mais alguns comentários da apresentação de vocês, até para a melhoria das próximas, tá? Eu senti falta de uma conclusão. Vocês vieram com resultado de discussões, mas normalmente em qualquer processo que você vai dissertar sobre, e você tem medidas, né, e práticas, você tem a metodologia, que eu normalmente entrego a vocês, é o roteiro de prática. Você tem os resultados de discussões, que é isso que a gente está fazendo agora, mas tem a conclusão de vocês após o resultado. Então, fica também esse pedido para as próximas, tá? E, Ali, quais foram as suas dificuldades vou parar de apresentar, na realização da primeira etapa da prática? O simulador. Eu tive que montar umas 3 vezes para poder conseguir o resultado, porque primeiro eu calculei, aí achei o resultado, aí fui tentar encontrar no simulador. E eu montei, tipo, umas 3 vezes a 4 vezes para poder encontrar, porque eu nunca tinha feito nada, nem tinha feito com protoboard, nada. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar uma aula de protoboard, me perdoe só a falta de sensibilidade de ser depois. Vivaldo, e na sua experiência, qual foi a dificuldade que você encontrou? Não foi uma dificuldade minha, foi mais algum erro que eu não consegui achar no Tinkercad, mas é tanto que eu coloquei um fio desnecessário ali no meio que poderia ser omitido. Só que se eu omitisse aquilo, por algum motivo, o potenciômetro não se conectava no sistema. Então, independente da posição, dava 150 quilômetros, não era nem 100 quilômetros, era 150. Aí eu tive que dar aquela passada uma casa lá. Mas, do contrário, só... Se você quiser, eu posso tentar te ajudar. Se descobrir um mistério, não sei, me manda o link depois e a gente marca o horário de atendimento e a gente junto tenta descobrir esse mistério aí. Gente, dicas de melhoria. Vocês precisam estar com... Tá? A gente está remoto, mas a gente não está isolado, a gente não está... Né, por exemplo... Um link do Meet qualquer um pode criar, então não precisa ser necessariamente nós docentes, vocês poderiam ter conversado. Eu senti uma interação, uma troca maior. Ficou como apenas um fez uma parte, outro fez outra, eu entendo, então não necessariamente os horários não batem, mas isso é uma atividade em dupla, né? Como atividade em dupla, eu senti falta de uma maior troca e interação entre vocês, especialmente nesse momento que eu troco as perguntas. E a Ali, por exemplo, ela ficou muito aquém do conhecimento desenvolvido na segunda parte da prática, tá? Então, eu senti essa falta e eu me permitam falar, mas é porque, não sei se vocês vão continuar duplas nas próximas, mas assim sendo, ou vocês trabalham realmente, né, ontem eu mostrei como trabalhar de forma interativa, em tempo real, os dois, mas se o horário não bater, faz como a dupla anterior, os dois fazem os dois, porque isso é uma prova oral mesmo, tá? Por enquanto eu ainda estou perguntando apenas sobre a prática, mas foi explicitado que eu posso perguntar qualquer coisa sobre medição de resistência. Então, fica assim de dicas para as próximas práticas. Mas muito obrigada pela seriedade de confecção, vamos para a terceira dupla. Terceira dupla é a dupla 1, que é Manuel e Eduardo. Alô, tá ouvindo? Boa noite. Tô ouvindo, Manu. Peraí, viu, Marley? Eu tenho que montar aqui o sistema rapidinho. Quero ver se Tá vai dar. Marley? Tô ouvindo, Eduardo. Assim. Tem que aceitar eu lá no celular, peraí. Eu aceito. Nossa. Tira o som de um dos dois microfones. Aí, senão dá um eco. Meu Deus. Peraí, Marley, peraí.
Fica à vontade. Eduardo, eu acho que eu já te vi no IFBA. Seja bem-vindo, então, à minha sala de pior aula. que o meu É celular, uma honra, professor. ele não baixa o som inteiro. É uma honra, viu? Aperta o mute. Que é isso? Que honra, que nada, ainda mais em medidas. Aqui é só grupo de amigos discutindo resultados de práticas. Nada mais que isso. Seja bem-vindo. E Tiago tá aí, ó, reclamando que você abandonou ele. Foi culpa de Manuel, do Thiago. Não foi minha culpa, não. Meu Deus, não vai dar certo. Manuel, Oi, que oi. barba é essa, Manuel? Velho, Rapaz, a pessoa tá em casa, remoto, não tá vendo ninguém. ai, meu Deus. Ai. Rapaz, Manuel de barba, é verdade. Primeira vez que eu vejo Manuel Meu. assim. Eu tenho que Ô, Manuel, ficou bonito, viu? Nossa senhora, pense. Eu posso compartilhar minha tela? Por favor. Por favor. Manuel, você é formando? Forma agora? Fé em Deus, né? Se tudo der certo, sim. Foi pensando em pessoas como você que eu adaptei a disciplina, porque lá no início a gente poderia ter dito, não, minha disciplina depende única e exclusivamente de laboratório, mas medidas é uma disciplina que tem muita gente de vários semestres, né? Eu falei, não vou atrapalhar os formandos, não. Mas essas coisas aí, a gente com a falta de prática, meu Deus. Não tinha tempo que eu não fazia um negócio desse. O cara agora só faz projetos. Vou ficar rico, não vai me dar gente. Espera aí, a apresentação. Tá lá embaixo, né? Se você apertar F5 também funciona. É porque eu tô olhando pro celular, Aí. tô olhando pra tela. Tô ficando meio doido aqui. Não se preocupe em olhar para a tela do celular, não. A gente consegue te ver. Vou tirar meu microfone agora sim, fique à vontade. Tá Pronto, certo. professor. Boa noite, A pessoal. grupo é eu, Eduardo e Manuel. Vamos lá, Manuel. Passar em slide. Bom, professor, a gente realizou aqui a montagem. Tentamos parecer ao máximo com o circuito original para facilitar o entendimento, né? Aqui com R1, vai passando o mouse aí, Manuel. R1, conforme aqui a figura, R2, aqui embaixo, mostrando no circuito, Manuel. No circuito aqui? No outro. Ah, nesse outro. É. Tá bom. R2, o R3, como está no desenho. R4, o R5, R6 e o R7. Aí primeiro a gente tentou montar no protoboard. Só que eu confesso que eu encontrei dificuldade porque eu estava sobrepondo aqui os contatos dos fios. Aí tentei, não consegui. O Manuel também estava com a mesma dificuldade. Aí a gente foi tentar mexer mais, como a senhora fez naquela aula, né? Testar com um componente, depois botar o outro e olhar a medida, foi que eu percebi o erro. Aí a gente montou aqui dessa forma e depois a gente fez os cálculos no papel. Aí aqui dá para ver a resistência equivalente medida 7,53 kΩ e a calculada 7,529, né? A gente vê que se aproximou bastante. Eu acho que se fosse numa prática real no laboratório, os multímetros que a gente tem de R$10, não ia chegar muito perto, não. Aí um erro percentual bem baixo, né? Aí conclui-se que o multímetro se mostrou eficaz na medição da resistência equivalente no circuito em questão, visto o valor mínimo do erro. Eu também testei no simulador que a gente tem mais facilidade, que a gente trabalhou em outras disciplinas, que foi o Proteus. Aí bateu igual e também no simulador na internet que eu achei. Para ver se
ou não estava errando, né, na montagem do circuito, né? Se eu estava errando no cálculo ou na montagem. É isso, professor. Alguma dúvida? Pode passar, Manuel. Posso passar? Pera aí. Bom, pessoal, a outra parte do experimento era para montar esse circuito em questão aqui, ó, nessa figura 2, e montar o circuito no programa, né? Isso. A gente tem um circuito aqui relativamente simples, né? Que é basicamente circuito de uma associação de resistores com resistor variável, né? Que é o potenciômetro. Aí aqui a gente pode ver o circuito montado no programa. Confesso dizer que esse programa não é bom. Triste em dizer isso, mas o programa é um pouco complicado porque ele tem muitos bugs. Então, qualquer fio que fique muito próximo do outro, o programa não consegue analisar direito o circuito e começa a dar uns valores aí aleatórios. Vocês podem ver que os fios estão bem separados, então foi o jeito que a gente conseguiu fazer com que desse o valor calculado, né? Bom, a gente tem um circuito aqui com 3 resistores, né? Esse resistor 1 aqui de 100K ohms, esse R3 no caso aqui, é porque na figura está só um R, né? Mas é o R3. Aí aqui o R1 é o potenciômetro, um resistor variável, e o R2 um resistor de 4,77 mega ohms. O resistor variável é de 1K e o R3 aqui no caso é o de 100K. Enfim, os valores que a gente encontrou aqui para a resistência equivalente foi variando, no caso, foi entre 100K e 101K. Quando eu fui fazer o teste no potenciômetro, eu percebi que a resistência ela não variava muito com o valor do potenciômetro. Principalmente porque isso não era visível, porque além do programa ser limitado, o programa é muito limitado porque ele só trabalha com essas casas aqui. Eu acho que no máximo ele só trabalha com uma casa decimal. Eu não cheguei assim, em questão de resultados, né? Mas em questão de valores que você preenche lá no programa, ele trabalha, eu acho que é uma ou duas casas decimais. E aqui ele não consegue mostrar mais nenhuma casa decimal, né, no resultado. Bom, partindo dessa montagem aqui, o que é que a gente pode tirar de conclusão? Pelo menos assim, de análise. A gente sabe que um circuito em série de resistores, ele tende a ter uma resistência maior. Porém, quando você coloca resistores em paralelo, a gente sabe que a resistência ela vai diminuindo a cada vez que você acrescenta um resistor. Nesse caso aqui, foi possível analisar a seguinte questão. O potenciômetro, como ele é um resistor de baixa resistência, comparação com esse R2, no caso, a gente tem uma resistência de 1K em comparação com a na casa dos megas, né, de 4,7 megas. Então, deu para perceber que quanto maior essa disparidade, menor vai ser essa resistência. Por exemplo, se o meu resistor fosse de, sei lá, na casa dos megas, essa resistência aqui, quando a gente fizesse a equivalente desse paralelo, ela não seria tão pequena. E nesse caso aqui, como é uma casa de 10 a terceira em comparação com a 10 a sexta, a gente tem uma resistência equivalente bem menor. Bom, aí eu pude tirar duas análises aqui nesse caso, que é o potenciômetro em seu valor máximo. No caso, 1K. O potenciômetro no seu valor máximo, ele tende a dar uma resistência assim equivalente entre os resistores em paralelo maiores. Por isso que quando a gente fez a resistência do ponto A a B, a resistência dessa conexão foi maior. E em relação a um potenciômetro a um valor mínimo, no caso mais próximo de zero, a resistência do circuito todo foi de 100K, ou seja, teve essa variação aí de 1K, no caso de resistência.
Outro ponto que a gente pode comentar é que quando esse resistor variável, ele está com um valor muito próximo a zero, no caso, ele funciona como se fosse um fio. Então, o elo que tem o resistor de 4,7 mega ohm, ele funciona como se fosse um circuito aberto. Então, a corrente toda ele vai passar pelo elo do resistor. Por isso que fica basicamente uma associação em série entre o resistor variável, que é o potenciômetro, e esse primeiro resistor aqui. Bom, é basicamente isso a prática. Perdoe pela simplicidade dos slides, mas eu queria só tentar mostrar as análises que pode ser feita pelo circuito em questão. Certo? Muito obrigado. Eu que agradeço a apresentação de vocês. Vamos a pequenos comentários e dúvidas. Primeiro, eu não tenho como não comentar a simplicidade dos slides, utilizando basicamente as suas palavras, né? Aspas Exatamente. porque a simplicidade dos slides foram palavras suas. Aham. Se você viesse só com as imagens, como você falou ontem, eu te matava, você sabe disso, né? Uma pessoa formando iria fazer isso. Ainda assim, senti falta de um capricho, tá? Dos dois. Marley, Senti falta de um título, senti falta do título, imagino, dos outros detalhes, né? De normas ABNT com apresentação. Vamos pular essa parte, mas eu espero que os próximos não sejam tão simplório assim, seja realmente uma apresentação. Rapidinho. Por favor, e se eu puder ver sua cara descarada nessa hora, eu vou agradecer um tanto. Então, Marley, é porque, como eu perguntei a você ontem, eu achei que não precisasse de algo bem elaborado. Então, como você tinha me dito ontem, ó, se você me mostrar uma imagem que resuma a prática e você conseguir fazer todas as análises aí, para mim tá ótimo. Então, eu fui baseado nas suas palavras, entendeu? Você quer, mas aquela primeira aula lá, que eu pedi uma apresentação bonitinha, que eu quero trabalhar vocês a questão de apresentação, eu não sei se outras disciplinas, eu sei que é de Márcio, vocês trabalham isso, mas enfim, uma outra visão, né, de outro docente. Eu peço perdão por esse lado aí, eu prometo que a gente vai melhorar, mas assim, não foi uma questão que a gente quisesse fazer algo ruim, entendeu? É porque eu achei que fosse o suficiente, entendeu? Porque a minha ideia era só fazer a análise da prática e do circuito em questão. Tecnicamente, está muito bem. Tecnicamente, inclusive suas conclusões, as conclusões do Eduardo, tecnicamente, por exemplo, o que você acabou de concluir agora, falando do potenciômetro, da questão da divisão da corrente, tecnicamente está muito enriquecedor. Inclusive, uma visão diferente das outras duplas, né, com conclusões distintas. Tecnicamente, eu não tenho muito o que falar, mas a apresentação, a cara da apresentação, para não dizer estética, para não achar que estética é algo, né, desprezível, está muito a desejar, está muito raiz, né, vamos encontrar uma palavra assim, não tão, está muito raiz, podia ser um pouquinho mais Nutella, né, um pouquinho mais trabalhado, enfim. Eu sei, Marla, eu peço Eduardo, você comentou, mas eu gostaria que você... eu queria que você falasse um pouquinho mais, que eu acho que na química, a internet falou um pouquinho. Qual foi a sua dificuldade que você encontrou? O Manuel já falou que o simulador, para ele, tem grandes bugs. Mas qual foi a sua dificuldade encontrada durante a simulação? Eu achei o simulador interessante. Ele é livre, ele salva, né? Vincular a conta de e-mail. Manuel conseguiu alterar o meu circuito, já ficou salvo. Achei legal isso aí. Isso aí é uma coisa muito boa, viu? Gostei. E pode não ser. Vocês trabalham realmente em duplos. Exatamente. Ouvi semana passada que vocês estavam com saudade de trabalhar com interação. Nada melhor do que programas como esse. Vocês realmente interagem. Né? Mas, falando tecnicamente, Eduardo, qual foi a sua dificuldade? A dificuldade que eu tive quando eu fui montar o circuito aqui na Tocaborg, como o Manuel falou, eu aproximei os fios. Na verdade, eu botei um fio em cima do outro. Aí ele
dava uma resistência nada a ver com os cálculos. Aí a gente desmanchou tudo, o Manel lá e eu aqui, e a gente foi seguir o passo a passo da sua aula, né? Simples. Botei um potenciômetro, botando um resistor e medindo, aí a gente entendeu o bug. Pode ser um problema nosso, se realmente na protoboard tem que se montar assim. Mas a gente termina montando, empurrando um resistor, uma perninha no resistor na outra. A gente sabe, a gente faz assim mesmo. É errado, mas a gente faz assim. Aí eu confesso que eu demorei para entender como funcionava. Mas eu vou discordar um pouco de Manel aí. Eu achei a proposta, né, como um simulador básico aberto e que dá para salvar na nuvem, na conta de e-mail, eu achei muito bom. Eu já vi usando outros simuladores assim, tipo o Scilab, né? Que tem ele online que você consegue salvar. E outro simulador que já era gráfico lá, que eu não vou lembrar o nome, que eu vi em cálculo numérico, e eu achei muito útil. Aí, Obrigada. Deixa eu só fazer a mesma pergunta. Como é o nosso primeiro contato como professor e docente, você também já teve experiência antes com, né, na prática, de pegar um protoboard de montagem? Você está aí formando igual a Manuel, já tem essa bagagem de conhecimento prático ou não? Eu já peguei, professor. Eu já vi um protoboard de perto. Ainda faltam 3 disciplinas para formar ainda. Eu não sei se estou formando, não. Você consegue esperar. Manuel, por favor, próximo slide. Que é da parte 2, né? Pronto. Qualquer um dos dois pode responder. Vocês falaram muito, e as outras duplas também, relacionada à casa decimal e das medições. Manuel explicou muito bem tecnicamente pela questão da ordem de grandeza dos elementos passivos utilizados, tanto os resistores quanto o potenciômetro. Se eu fosse classificar esse instrumento entre preciso e exato, qual a classificação que vocês dariam? Eu acho que seria assim, preciso e exato. Exato. Isso. Eita, agora eu não posso confundir a diferença das duas palavras. Mas eu acho que ele seria... Administrado. Exatamente. Mas quando eu falo, eu acho que ele seria um equipamento preciso. No caso, ele dá o valor de resistência próximo, digamos assim, próximo ao valor que a gente fez os cálculos, porém não é o valor exato, não é isso? Exatamente. Pelo que vocês apresentaram, dado, você respondeu bem, exatamente essa resposta. A exatidão, ele tem a ver com a questão do valor real, o valor que deveria ter dado, né? O que vocês muito questionaram, que ele arredonda o valor, e você explicou que no seu caso específico, dado os valores de grandeza, vamos dizer assim, de ordem de grandeza maior, o circuito fica como se fosse em aberto. E aí, esse arredondamento traria um pouquinho de erro na exatidão. Todavia, ele é preciso, porque apesar dele mostrar 100, 101, 100 grau de espalhamento das medidas, não tão divergente assim. Se foi um chute, você chutou bem, você acertaria. Não, eu assisti a aula, eu lembrei, quando você fez essa pergunta, eu lembrei da aula, eu estava encucando aqui na cabeça. Exatamente. Eu resolvi fazer questões orais sobre tudo, porque o acesso aos vídeos ainda está muito curto. Mas, Manuel, obrigada por assistir. Eu tenho um tempo grande fazendo que assiste, eu fico demais gratificada, né? Gente, muito obrigada. Eu sinto alguns comentários que eu poderia tecer, são únicos e exclusivamente pelo capricho da apresentação. Peço que nos próximos seja um pouquinho mais Nutella, né? E obrigado por enriquecer. Obrigado por enriquecer tão tecnicamente, né? Vocês trouxeram um ponto de vista que as outras duplas
trouxeram, isso não significa que seja ruim para eles, mas que, como eu falei, isso aqui é a ideia apenas de discussões e resultados. Então, enriquece o conhecimento de quem está assistindo. Mais uma vez, obrigado. Obrigadão a você, Marlon. E aí? Eduardo, prazer gigantesco. E a gente tem mais uma dupla, tá? A gente já ultrapassou 10 minutos, eu não vou prender todo mundo, além da dupla, óbvio, a dupla fica para ser avaliado hoje. Os demais que tiverem compromissos ou não queiram, né, não queiram continuar, não vai ser cobrada a apresentação de vocês nesse momento, tá? Então, a partir de agora, dado que a gente já ultrapassou o limite, eu vou ficar com a última dupla apresentada. Vocês fiquem à vontade de ficar conosco, muito bem-vindos, mas eu entendo que vocês podem ter marcado algum outro compromisso, ou enfim, fiquem à vontade para poder sair da aula sem problema, tá? Vamos, então, feito esse comentário, os meninos me mandaram um vídeo também. Vamos apresentar aqui. Vitinho, vou ler bem como é que está o título do vídeo. Vitinho e Mari. Eu esqueci de mudar o nome, eu sabia que ia falar. Deixa eu só tirar do fone e colocar na caixa, para que todos possam ouvir. Mari, sua internet está mais ou menos hoje? Tá, até agora não caiu ainda não. Então, vamos nessa. Vou só compartilhar a tela. Acredito que agora vocês estejam vendo, tá? Vamos lá. Pessoal, Pode comentar, Mari. Eu volto o vídeo. que é só um pouquinho grande a apresentação. Isso. 19 minutos, né? Isso porque eu pedi 10, eles só dobraram o tempo. Então, mais uma vez, eu ratifico. Quem precisar sair, não se preocupe, tá? O erro foi da dupla mesmo, que colocou, resumiu os 10 minutos em 19 minutos. Mas vamos lá. Boa noite, turma. Boa noite, professora Marla. Me chamo Vitor Gabriel e vou dar início agora ao nosso trabalho. Nosso trabalho é sobre as medidas de resistência elétrica. Minha dupla é Mariana Freitas. E agora eu vou dar alguns conceitos que a gente precisa saber para continuar nosso trabalho. Primeiramente, o que são resistores? Resistores são dispositivos eletrônicos que fazem oposição à passagem de corrente. Eles também podem ser de dois tipos. Pode ser os fios, que são os mais comuns no mercado, que apresentam resistência constante. E também existem os resistores variáveis, que são aqueles que podem mudar o valor da sua resistência. A maioria dos resistores variáveis, ele tem um eixo mecânico, que tem que ser mexido mecanicamente, normalmente. Também, os resistores eles são construídos de alguns materiais diferentes. O mais comum de todos e o mais antigo do mercado é o resistor de fio, que é nada mais, nada menos que um fio resistivo enrolado em um material não condutor, como, por exemplo, a cerâmica. Também tem o de carvão, que são construídos uma mistura de cerâmica não condutora e partículas finas de carbono. E também tem os resistores metálicos. Esses resistores, eles podem vir com 4 ou 5 faixas. Isso não é uma decoração do resistor. É para poder medir a sua resistência e sua tolerância. No próximo slide eu vou explicar para que serve cada uma dessas faixas. Pronto, aqui a gente tem nossa tabela de resistores. A maior parte dos resistores atualmente vem com essa marcação de faixa. Como eu já falei, ele pode vir com 4 ou 5 faixas e servem para essas faixas para a gente calcular a nossa resistência e nossa tolerância. Eu vou dar um exemplo aqui. Se tem um resistor com a primeira faixa azul, de 6, a segunda cinza, de 8, e a terceira vermelha. A gente vai pegar
o 6 e o 8 e multiplicar por 100. Isso aqui vai dar 6,8 kΩ. Com a tolerância com a faixa dourada, a última, mais ou menos 5%. Isso quer dizer que nosso resistor tem uma tolerância de 5% para cima ou para baixo, quando for medido com um multímetro. Bom, aqui nós temos o potenciômetro. Um potenciômetro, na verdade, é um tipo de resistor também, mas diferente do resistor anterior, ele é um resistor variável. Perceba que o resistor anterior, ele tinha apenas 2 terminais. Já esse, o potenciômetro, ele tem 3, porque nós temos 2 terminais fixos, que são esses daqui, e no centro nós temos o terminal, o nosso cursor, digamos assim, porque ele vai ser o que vai variar. O objetivo da nossa prática é nos ajudar a familiarizar com o uso do multímetro no emprego em medidas de resistência elétrica simples e com associação. Nessa prática, nós utilizamos os seguintes materiais: um multímetro, resistores de diversas resistências, posteriormente vocês irão ver, um potenciômetro, uma placa de ensaio e o programa Tinkercad. Bom, pessoal, vamos continuar nosso trabalho. Entramos na parte de procedimentos. A nossa prática 1 pede para medir a resistência equivalente entre os terminais A e B do circuito abaixo. O circuito foi dado a esse, que é a figura 4. Foram dados as faixas de cores dos nossos resistores, do R1 até o R7. A gente utilizou a tabela anterior para calcular cada resistor e vimos um detalhe importante, que todos tenham a última faixa dourada. Isso implica que o nosso resistor tem uma tolerância de mais ou menos 5%. Aqui foram os valores encontrados, fazendo a multiplicação que eu já expliquei anteriormente. Para calcular a resistência equivalente desse sistema, a gente começou da seguinte forma. Primeiro, a gente vê aqui que o nosso R4 e R6 está em série, dando um valor de 2 kΩ, no caso que o R6 é 1, o R4 também é 1. Depois disso, a gente redesenhou. Vimos que aqui tem o nosso ponto A, nosso ponto B vai ser isso tudo aqui, e esse seria o nosso ponto C. Com isso, a gente dá para perceber que a soma desses dois vai estar em paralelo com esse, e esses dois também vão estar em paralelo, que foi o que foi dado aqui. O R4, 6, paralelo ao 5, o R2 paralelo ao R3. Achando esses resultados, a gente redesenhou o sistema novamente e viu que esse resultado ia estar em série com o nosso R7. Calculamos, deu 5,7, tendo o R7 de 4,7. Aí pegamos esse novo resistor, nosso novo valor, e colocamos em paralelo com esse valor aqui, que foi desses resistores, que estavam em paralelo também. E deu 1,22 kΩ. Então, isso tudo aqui vai estar em série com o nosso R1. Então, ficou 1,22 mais 6,8 kΩ, que deu nossa resistência equivalente de aproximadamente 8,02 kΩ. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa letra A, que foi dado o circuito. Ele pede para medir a resistência equivalente entre os pontos A e B do circuito. O circuito foi esse e foi dado as cores. Como já foi visto anteriormente pela tabela, a gente conseguiu achar esses resultados. Então, a gente veio aqui para o nosso aplicativo, o Tinkercad, para poder conseguir medir a resistência equivalente do circuito. Eu já coloquei os 7 resistores, até o R7 aqui. Temos aqui a placa para a gente calcular e temos o multímetro. Esse nosso multímetro ele pode calcular a resistência, a tensão e a amperagem do circuito. Como é que é a resistência equivalente ou de resistência. Primeiro, a gente tem que verificar se todos os nossos resistores estão corretos, medindo com o multímetro, cada um. O primeiro tem que dar 6,8. Pronto, correto. Vamos para o segundo R2, que tem que dar 2,2. Correto também. Para a simulação, para ir para o próximo. Vamos para o terceiro, que tem que dar 5,3 km.
Correto. Vamos para o quarto. Quarto tem que dar 1. Correto também. Vamos para o quinto. Quinto, 2,2. Correto. E agora para o sexto. Tem que dar 1. Também está correto. Vamos para o último, nosso R7. Pronto, pessoal. Todos os gestores estão com os valores corretos. Agora vamos colocar os gestores na placa para conseguir medir a resistência equivalente do sistema. Então, pessoal, o Vitor conferiu com vocês, né? Mostrou a vocês como é que faz a medição das resistências. E eu vou dar continuidade montando meu circuito em minha placa. Bom, vou começar por aqui. Eu preciso encontrar minha resistência equivalente entre os terminais A e B, não é isso? Então, eu vou começar aqui pelo meu R1. Esse resistor aqui. Vou colocar aqui minha placa. Ele está entre dois terminais diferentes, como podemos ver. Seria como se fosse o terminal A e C. Ligado ao terminal C, nós também temos R4. Que é esse resistor aqui. Eu vou ligar ele aqui, mas vocês sabem que podem ligar em qualquer um desses pontos, porque todos eles estão interligados. Ligado a R4, eu tenho um R6 em série. Então, eu vou colocá-lo aqui. Só que, ligado entre R4 e R6, nós temos R5 em paralelo. Então, eu vou pegar meu resistor R5 e vou colocar ele aqui em cima. Só que, vejamos que aqui eu tenho todos esses pontos interligados, todos esses. Só que eu preciso que no resistor R5 esteja ligado, digamos, ao nó C e ao nó D. Então, eu vou pegar um fio e interligá-lo aqui. Agora sim, eu tenho R4 e R6 em série e em paralelo com R5. E eu tenho o meu R7 aqui no meu circuito, que está em série com tudo isso. Então, eu venho aqui, o R7, vou colocar aqui embaixo. Pronto. Colocando esses resistores no meu circuito, me restam R2 e R3. Percebo que R2 e R3 estão entre o potencial C e B. Logo, R2 e R3 estão em paralelo e, consequentemente, em paralelo com o resto do circuito. Então, eu pego o meu resistor R2, vou colocar ele aqui embaixo, certo? E meu R3 em paralelo com R2. Ok? E aí, preciso interligar eles a essa parte de cima, não é isso? Preciso interligar ele ao nó C, que foi o nó que eu denominei aqui no início, e ao nó B. Pronto, meu circuito está montado. Para finalizar, então, eu vou fazer o quê? Fazer a medição da resistência equivalente, que é o nosso objetivo final. Então, eu vou pegar aqui meu terminal negativo, vou ligar, vamos ao nó A, e meu positivo ao nó B. E aí, eu inicio a simulação. Então, minha resistência equivalente desse circuito que eu encontrei na minha prática foi 8,02 kΩ. Então, pessoal, o Vitor apresentou para vocês as cores das faixas dos resistores. Então, de acordo com aquelas cores, nós temos que, no nosso circuito aqui, nós temos que nosso R2 é de 50 kΩ, nosso R3 é de 500 kΩ, todos os dois com tolerância de 5%, e temos também um potenciômetro de 1K. O que isso quer dizer? O potenciômetro, como eu disse a vocês, é um resistor variável. Então, se ele é de 1K, isso significa que ele varia de 0 a 1K. E nós temos aqui um circuito com o meu potenciômetro em paralelo com o R2
e esse paralelo em série com R3. E nós precisamos calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B. Só que, para calcular essa resistência equivalente, nós precisamos escolher três valores para o nosso potenciômetro. Nesse caso, os valores que escolhemos foram de 1K, de 500 ohms e de 100 ohms. Então, considerando o potenciômetro com 1K, nós obtivemos a resistência equivalente de 500,980 kΩ. Considerando o potenciômetro com 500 ohms, nós obtivemos a resistência equivalente de 500,495 kΩ. E considerando o nosso potenciômetro com 100 ohms, nós obtivemos a resistência equivalente de 500,098 kΩ. Então, nós vamos mostrar para vocês agora como isso vai ficar na prática e vamos comparar os valores que nós vamos encontrar na prática com os que foram encontrados aqui. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa segunda prática. Ele pede para medir a resistência equivalente desse circuito aqui, com 3 diferentes valores para o nosso potenciômetro. Como já foi explicado, o potenciômetro é um resistor variável que pode alterar sua resistência. Para dar início à nossa prática, eu vou conferir se os nossos resistores estão com os valores corretos para poder dar início. O primeiro resistor, que é o R2, é o de 50K. Vamos dar início. Não está correto. Vamos dar início ao nosso segundo resistor, que é o de 500K. Pronto, também está correto. Agora vamos medir nosso potenciômetro. Ó, pessoal, viu que já foi explicado, quando a chave está no máximo, ele chega no seu valor máximo, que é de 1K. Se a gente for alterando, ele vai mudando. No exercício, pede que a gente escolha 3 valores para fazer a medição. A gente escolheu o de 100, não vou colocar aí de 100, o de 500 e o de 1000. A gente escolheu esses 3 valores e vamos fazer a nossa prática agora. Bom, pessoal, Vitor conferiu com vocês agora os valores dos resistores no meu potenciômetro. Eu vou dar continuidade montando meu circuito para vocês. Nós escolhemos 3 valores, né, para o nosso potenciômetro. E vamos montar o circuito aqui e calcular a resistência equivalente para os 3 valores escolhidos. Lembrando que os 3 valores escolhidos foram de 1K, de 500 ohms e de 100 ohms. Então, eu tenho aqui meu R1, ou, na verdade, meu R3, desculpa, será o primeiro. Ligado a ele, eu tenho meu potenciômetro e meu R2. Meu potenciômetro é em paralelo com o R2. Veja que o R1, que é meu potenciômetro, ele tem 3 terminais, sendo esses 2 terminais os meus terminais fixos e esse terminal do meio o meu terminal variável. Veja que um dos terminais fixos está ligado a meu R3 e meu R2 e o terminal variável está ligado ao R2. Então, eu venho aqui com o meu potenciômetro de 1K e vou ligar ao terminal, esse terminal aqui de R. Ligado também esse terminal, como eu já disse, tem meu R2. Resistor de 50 kΩ. E vou ligar aqui. Vejam que estão ligados todos ao mesmo terminal, como aqui no desenho. E eu tenho... Desculpa. E eu tenho também um terminal variável do meu potenciômetro ligado ao outro terminal do R2. Pronto. E agora eu vou medir para vocês os valores das minhas resistências equivalentes com os valores escolhidos.
Eu vou colocar o meu multímetro aqui. Terminal A, terminal B. Eu vou iniciar a simulação. Então, meus valores escolhidos, primeiro, foi o valor de 1 kΩ. Então, quando meu potenciômetro tem 1 kΩ, então, minha resistência equivalente vai ser de 501 kΩ. O outro valor escolhido foi o valor de 500. Então, está aqui no centro. Vou girar. Então, com 500 ohms, minha resistência equivalente desse circuito vai ser 500 kΩ. E por último, meu último valor escolhido foi de 100 ohms. Ele está aqui. Então, eu vou girar o potenciômetro. Então, para 100 ohms, minha resistência equivalente também será de 500 kΩ. Então, meus valores encontrados para a resistência equivalente com o potenciômetro de 1K foi de 501 kΩ. Considerando meu potenciômetro de 500 ohms foi de 500 kΩ. E considerando o meu potenciômetro com 100 ohms, a resistência equivalente também foi de 500 kΩ para este circuito. Parece que linha as câmeras. Marla, a gente vai A agora... Vitinho vai compartilhar a tela para discussões. Por favor. Quero ratificar a todos que a gente está preso até esse horário. Cá de Vitinho em paz. Tá compartilhando? Tá chegando. Tá carregando. Tá agora? Tá, tô vendo, pode ir. Tá. Tá. Então, vamos lá. Nossos resultados e discussões da prática 1. Na prática 1, nós não tivemos muita dificuldade para fazer. Eu achei uma prática bem simples. E o resultado encontrado foi exatamente o resultado com que nós esperávamos. Tanto os não teve nenhum erro na medição dos resistores e nem do circuito, da resistência equivalente. Deu exatamente igual o que esperávamos. Já na prática 2, foi até o que eu vim trazer ontem, que eu comentei ontem na questão das dúvidas. Quando nós fomos fazer a prática 2, o que aconteceu? O nosso resistor variava de 0 a 1K. E aí nós escolhemos 3 valores, 3 potenciômetros, os valores de 100, de 500 e de 1K. Só que nós fizemos os cálculos e deram os valores, como foi mostrado lá na apresentação. Quando nós fomos calcular isso com o multímetro na prática, os valores começaram a não dar. Quando a gente colocava em 1K, o valor alterava. Só que, quando ia voltando, o valor estava, alterando só entre 0 e 1, digamos assim. Eu comecei a discutir com o Vitinho e a gente viu que primeiro a gente achou que seria a quantidade de casas decimais que não aparecia. Só que, na prática anterior, apareceu 0,02. Apareceu as casas decimais. Aí, quando a gente colocava, por exemplo, um potenciômetro de 10K, ele começava a variar. Digamos, 501, 502, 503. Então, Vitinho, junto comigo, nós achamos que isso talvez seja pela quantidade de casos que aparece, quantidade de números que aparece no potenciômetro. Só aparecem 3 dígitos na tela. Aí, na prática 2, nós temos esses erros aqui, erros percentuais. Foram erros bem baixos mesmo, mas obtivemos esses erros. Tanto para a resistência 1, 2, quanto para 3. Já na... E a conclusão.
Tipo, a nossa conclusão foi o seguinte: na primeira prática, como o Mari falou, a gente não sentiu nenhuma dificuldade. A única dificuldade que eu senti foi mexendo no simulador, porque eu nunca tinha mexido. Aí Mari teve que gravar vídeo me ensinando como mexer e tal, porque eu estava desenhando o circuito propriamente. Aí estava sempre em curto. Eu passei a madrugada todinha fazendo e sempre dava curto. Aí Mari teve que fazer e foi isso. A segunda prática, o que a gente decidiu, foi o que a gente conversou ontem. Os valores, que estava dando um pouco muito baixo. Então foi basicamente Só eu isso. Ficava colocando valor no potenciômetro e não alterava. Não tá alterando, não. E ele sem entender o que era que eu estava querendo explicar. Aí lá vai eu mandar um vídeo para Vitinho para mostrar o que estava acontecendo. Pronto, terminou? Posso começar? Pode. Primeiro, inevitável falar. Você vai ter que compartilhar de novo, Vitinho, mas já. Primeiro, inevitável falar do tempo do vídeo. Eu quero começar ressaltando que, se tivéssemos tempo, é a apresentação mais completa que foi apresentada hoje. Então, parabéns para a apresentação de vocês. Tá realmente completa. Explicaram muito bem o simulador, fizeram uma introdução, é isto mesmo. Só realmente faltou o número do slide, né? É um processo avaliativo. Então, eu teria que dizer, falta slide 3, 4, mas isso não é nada. Isso não é nada diante da... Editaram o vídeo, participação dos dois, interação dos dois. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela seriedade e pelo capricho. Todavia, vocês também tinham outro desafio, que tudo isso deveria caber em no máximo 12 minutos. E esse desafio ainda não foi cumprido. E Vitinho mandou para mim e falou assim, assiste aí, mas eu achei injusto com as outras duplas, assisti de vocês antes, tá? Então, assim como as outras duplas, eu ainda falei com ele isso hoje de tarde. Eu falei, não, eu não acho muito justo, né? Uma coisa, né? É muito unfair, a gente poder... É injusto eu assistir de vocês antes, para mim não tem, enfim. Acabei não assistindo. E quando eu abri, eu confesso que eu vi 19 minutos, eu mato os dois. Mas, assim, a gente teria dicas para quando isso acontecer. Resume mais a introdução, tá? Tá lá no... se vocês tiverem tempo, esse é o modelo de apresentação. Tá perfeito. Mas como vocês não tinham tempo suficiente, então vocês vão tirando o que está em redundância. Por exemplo, no roteiro tinha aquela introdução. Vocês poderiam resumir um pouco mais. Eu sei que vocês já resumiram, mas poderiam resumir um pouco mais. Tá? Eu queria só, para a gente não ficar até mais tarde, voltar aí ao slide anterior, Vitinho, que você traz resultados de discussões, e óbvio, do que é a dificuldade de vocês, é isso que eu vou trazer para a discussão. Quais são os valores dos resistores fixos de vocês? 50 e 500, valores bem altos, comparados ao potenciômetro. Exatamente. Você concluiu, Mari, só com isso aí. Levando a apresentação do Manuel e do Eduardo, e agora, né, afirmando o que você acabou de me falar, que são valores extremamente altos para ficar, e ainda mais associados em paralelo, o resultado, na verdade, a discussão é única, foi o que o Manuel falou, o valor é muito pequeno. Então, fica como um curto-circuito comparado a valores tão altos, levando em consideração a equivalência em paralelo. Então, você tem um valor muito pequeno paralelo a um valor muito alto. Então, aquele muito pequeno vai os elétrons preferir passar todo por lá. Então, são valores que, como eu estava falando na aula de medidas do curso integrado hoje de manhã, o algoritmo significativo, o valor nominal comparado de um com o outro, o pequeno torna-se irrisório, por isso que vocês não tiveram essa percepção no momento da medida, entendeu? Por isso que o multímetro não chega a captar, porque o outro é muito grande. Eu não sei se agora ficou claro, eu acho que juntando com a explicação que o Manuel deu, eu acho agora que...
Ficou mais... Então, assim, não é o simulador que está errado, né? Que o primeiro susto de vocês foi porque não capta. E o gostoso da apresentação de vocês é que eu na hora que eu estava mudando o acompanhar potenciômetro sozinho, o potenciômetro ia e voltava, alterava todos os números. Quando eu coloquei no círculo, eu gostei. Mari chegou até a pensar. Mari chegou até a pensar que o valor do político estava errado, que seria mais. Eu acho que ela me mandou uma dúvida sobre isso, até mesmo antes da aula de dúvidas, né? Foi um dia que eu estava bem corrida, infelizmente não pude dar a atenção que ela merecia, mas ela chegou a afirmar isso. Então, assim, eu deixei para essas discussões por isso. Depois, ontem eu ainda cheguei a fazer um teste, calada, mas cheguei a fazer. Eu acho que o Vitinho saiu do carro e pega. E aí vocês puderam perceber que o multímetro, ele conseguiu captar a variação. Então, não era bem uma questão de né, como o Mari se assustou a primeira vez, não, ele não capta, ele não pega, ele não... É realmente a questão de ele ver como curto-circuito, quando ele está em paralelo com um valor muito alto. Eu não tenho muito o que tecer de perguntas, porque a apresentação, na verdade, a prática de vocês eu pude acompanhar muito bem. E aí me corrija se eu estiver errado. Vocês dois fizeram as duas práticas independentes. E aí depois vocês juntaram. Sim. Isso? Sim, mas antes a gente discutiu, entendeu? A gente foi fazendo de um lado, o Vitinho do outro, aí o Vitinho não entendia, ou não entendia. E aí não sabia que podia mexer no programa ao mesmo tempo. Essa até que se a gente tivesse sabendo disso, teria facilitado mais, mas a gente não sabia. A gente ia discutindo pelo WhatsApp. Eu agradeço. Eu acho que era isso que eu esperava mesmo de um trabalho em dupla mesmo, assim. E, enfim, não vou alongar mais, porque, como eu falei, eu consegui acompanhar o trabalho de vocês parciais pelas dúvidas que vocês enviavam no particular e mesmo na aula de dúvida. O que eu quero fazer é muita gratidão pela seriedade do trabalho, pela cumplicidade de vocês dois. Apesar de ter estourado o tempo de uma excelente apresentação. Depois eu quero saber quem editou o vídeo e qual o programa que vocês usaram para ver se eu enriqueço as minhas gravações, que são muito amadoras perto de vocês. Me manda, Vitinho, o nome do programa. Tem gente que, eu não sei se você fez no próprio PowerPoint, mas ficou muito bem editado. Foi eu não fiz. Foi o Erlerson. Foi Mari? Não, o Eu fiz a apresentação, não sei quem é. Ele só fez juntar os vídeos. Foi. Por favor, me diga qual programa que ele usa, porque eu preciso editar os meus temas, que eu volto a gravar do início, porque eu erro lá no final. Enfim, ficou muito bem produzido. Eu só realmente agradeço o capricho de vocês. Tá? E valeu a pena ficar até 20:10. No mais, desculpa, vou encerrando. Que é isso? Foi uma apresentação exemplar. Mas vocês realmente, na próxima, tentem cumprir o desafio de adequar. Na próxima sai, né, Vitinho? Na próxima sai. Gente, a vocês e a todos que esperaram. Fica aí de dica, né, de apresentação para Manuel e Eduardo, que foi bem raiz. Brincadeiras, tá? Mas eles deram show tecnicamente. Eu queria agradecer a todos vocês. Mari, você apresentou o protoboard, me salvou, porque eu esqueci, né, de apresentar, então obrigada. Não, o primeiro vídeo que eu tinha gravado do protoboard tinha dado 6 minutos. Aí, na hora que... eu digo, não dá certo, vou ter que reduzir. Aí gravei outro vídeo. Mas eu acho que esclareceu para alguns. Eu vou fazer esse vídeo, não prometo ainda para essa semana, mas para a próxima semana eu solto um vídeo de protoboard. E foi muito insensível a imagem não gravar durante pessoas que nunca tiveram contato, né? Mas, não mais, gente, obrigada por todos vocês que ficaram até então e a todos presentes. Vejo vocês. Obrigada, desculpa a demora, viu? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.